Nunca imaginé que el silencio pudiera tener peso, pero esta noche lo siento aplastando mis costillas. Escucho mi propia respiración rebotar en las paredes húmedas de esta celda francesa, como si intentara recordarme que aún estoy viva. Por ahora. Escribo estas líneas con las manos temblorosas, sabiendo que cada palabra podría ser la última verdad que me queda. Me llaman traidora. Repiten esa palabra como un disparo que no se detiene, como si pudiera borrar con ella lo que hice, o lo que no pude evitar hacer. Dicen que salvé al enemigo. Dicen que manché mi uniforme. Pero ninguno de ellos estuvo allí. Ninguno vio los ojos del hombre que se moría frente a mí. El olor a hierro, tierra y sangre todavía me persigue. A veces parece que está impregnado en mi piel, aunque me laven, aunque intenten purificarme con insultos. Cuando encontré al soldado polaco, mi mente no pensó en banderas ni fronteras. Pensé en la herida abierta, en el frío de su piel, en la línea tenue que separa la vida del olvido. Quizá fue ese instante, ese único latido de humanidad, lo que selló mi destino. Porque mientras presionaba la venda contra su pecho, escuché pasos detrás de mí. Oí cómo la palabra colaboracionista atravesó el aire antes de que pudiera siquiera alzar la cabeza. No importó que yo fuera enfermera. No importó que él apenas respirara. Importó que yo decidí no dejarlo morir. Ahora escribo con la certeza de que no saldré de aquí. Afuera la guerra ruge con su furia ciega. Adentro, mi condena ya está dictada. Si mañana desaparezco, que al menos estas páginas digan lo que nadie quiso escuchar. Que salvar una vida no puede ser un crimen, y aún así aquí estoy, esperando la sentencia. Mientras escribo estas páginas, la humedad de la celda se filtra por mis huesos como si también quisiera juzgarme. Afuera, escucho pasos, órdenes secas, murmullos que no distingo. Francia está cambiando, dicen, liberándose poco a poco. Pero dentro de estas paredes, el tiempo no se mueve. Aquí solo existe mi respiración, mi culpa y el recuerdo del hombre que intenté salvar. Me arrestaron en un puesto médico improvisado, en un pueblo que ya no tiene nombre porque los bombardeos se lo arrancaron. Era 1944 y el frente occidental se quebraba entre avances y retiradas. Cada día llegaban tantos heridos que ya no diferenciábamos uniformes, solo veíamos cuerpos rotos. Pero cuando trajeron a aquel soldado polaco, la sala entera se congeló. Su insignia bastó para convertirlo en enemigo absoluto. Me dijeron que lo dejara morir, que un enemigo menos era una carga menos para Francia. Pero yo no escuché esas voces. Escuché su respiración quebrada, vi la sangre oscura brotando de su pecho, sentí su mano temblorosa aferrarse a la mía como quien suplica sin palabras. No sé si fue instinto, misericordia o loucura. Apenas sé que minha alma de enfermeira venceu. E foi a última vez que venceu algo. Fui arrastada para fora diante de todos, insultada, cuspida, marcada como traidora. Agora espero meu julgamento, ou talvez apenas minha eliminação silenciosa. Mas se minhas palavras sobreviverem a mim, talvez alguém entenda que, em meio ao ódio, ainda tentei ser humana, que meu crime foi cuidar, que minha sentença foi sentir compaixão. Si estas páginas han llegado a tus manos, te ruego, no dejes que mi historia se hunda en el olvido. Suscríbete a este canal Ecos de la Guerra, donde las voces perdidas encuentran un último refugio, y donde mi verdad, y la de tantos otros, puede seguir viva más allá de la oscuridad que nos llevó. Aún recuerdo el olor del amanecer en aquel pueblo destruido. Era un olor húmedo, mezclado con ceniza y madera podrida, como si la guerra hubiese arrancado el alma del lugar y la hubiese dejado dispersa entre los escombros. Yo caminaba entre casas partidas por la mitad, sosteniendo mi maletín médico como si aquello pudiera darme una dirección. Pero ese día, nada tenía dirección. En el puesto médico improvisado, el silencio nunca duraba demasiado. Entraban heridos cada pocos minutos. Franceses, aliados, civiles, incluso animales. Yo ya no diferenciaba edades ni banderas.
Solo veía el color de la sangre, el temblor de los cuerpos agotados, el miedo en sus ojos. La guerra hace eso. Nos convierte a todos en criaturas que tiemblan por dentro, aunque sigan firmes por fuera. Había pasado la noche entera sin dormir, atendiendo amputaciones, fracturas, infecciones que ya olían a muerte. Estaba sentada un segundo, solo un segundo, cuando escuché gritos afuera. Se oyeron botas golpeando el suelo y la puerta se abrió con violencia. 2 soldados arrastraban algo. No, arrastraban a alguien. Y supe, antes de verlo, que sería otro cuerpo derrotado por la guerra. Lo colocaron sobre una mesa improvisada y la lona que lo cubría se empapó de rojo casi al instante. Me acerqué, sintiendo ese nudo en la garganta que me acompañaba desde hacía meses. Pero cuando retiré la lona, mis manos se congelaron. O distintivo em sua farda não era francês nem alemão. Era polonês. Soldado polonês, jovem demais, pálido demais, respirando como quien luta por cada milímetro de ar. Los soldados que lo habían traído no ocultaban su desprecio. «Déjalo morir», dijo uno, como si estuviera recomendando economizar agua. «No vale la pena. Es enemigo». Yo no respondí. No podía. Só conseguia ouvir o som fraco da respiração daquele homem, como fio rompido que insistia em não se perder. Me quedé observándolo unos segundos, intentando decidir, aunque la decisión ya estaba tomada dentro de mí mucho antes de que pudiera admitirlo. Mi mano se movió sola, buscando las vendas, buscando la morfina, buscando salvar lo que aún podía salvarse. Y mientras lo hacía, sentí una punzada de miedo, no al acto, sino a sus consecuencias. En 1944, compadecerse de alguien equivocado podía ser una sentencia de muerte. Le limpié la herida del pecho con agua que ya no estaba limpia. La sangre había entrado entre mis uñas, manchando mi piel como si quisiera quedarse. Él abrió los ojos apenas un instante y murmuró algo en polaco, algo que no entendí, pero que no necesitaba entender. Era una súplica, un pedido de no abandonar. En esos segundos, mi mente viajó a lembranzas que eu tentaba enterrar. Cuando mi padre, moribundo, me tomó la mano igual que él, cuando juré que nunca dejaría que nadie muriera solo si yo podía evitarlo. No importaba de qué lado viniera. No importaba qué uniforme llevara. Para mí, ese hombre era un paciente. Y un paciente solo tiene un enemigo, la muerte. Pero la guerra no piensa así. Mientras presionaba la venda contra su herida, escuché los susurros de los soldados detrás de mí. Podía sentir su mirada en mi nuca, pesada, acusadora. «Mira cómo lo toca», escupió uno. «Ya sabemos de qué lado está». No me giré. No quise ver sus rostros. Sabía que cualquier palabra que dijera sería usada contra mí, como una piedra más para lapidar mi destino. Cuando terminé el curativo, el soldado polaco ya respiraba mejor, aunque frágil, como una vela amenazada por el viento. Yo apoyé mi mano en su frente, apenas un segundo. Ese gesto selló todo. Bastó una compasión, una vida salvada, un límite cruzado. Al levantar la cabeza, vi que los soldados me observaban con una mezcla de repugnancia y certeza, y supe que mi historia, desde ese instante, ya tenía un final escrito. Aquella tarde, después de haber estabilizado al soldado polaco, el puesto médico quedó envuelto en un silencio extraño, casi antinatural. No era paz, era la respiración contida de algo prestes a explodir. Caminé entre las camillas improvisadas, revisando vendas, cambiando agua sucia por agua menos sucia, intentando convencerme de que lo que había hecho era simplemente lo correcto. Pero en la guerra lo correcto tiene bordes afilados. Lo supe cuando, al salir al pequeño pasillo de tablas, vi a los 2 soldados que lo habían traído. Me miraban como si yo fuera una enfermedad que había que extirpar. Uno mascaba tabaco, el otro golpeaba rítmicamente su fusil contra la bota, criando un som inquietante, como un relógio marcando a contagem regresiva do meu destino. No dijeron nada, apenas me observaron mientras pasaba.
A vezes, el silêncio é o pior tipo de acusação. Eu sentia que cada passo que dava naquele corredor estreito ecoava mais alto do que deveria, denunciando meu medo. E mesmo assim, continuei andando, fingindo que ainda tinha controle de alguma coisa. Volví ao soldado polaco. Su respiración seguía frágil, pero más estable. La venda del pecho había detenido parte del sangrado. Ele dormía, ou apenas se escondía na inconsciência para escapar da dor. Me senté ao lado dele, como fazia com todos os feridos. Mas dessa vez havia algo diferente. Uma sensação de que eu estava violando uma fronteira invisível. Lhe umedeci os lábios com um pouco de água. Era um gesto mínimo, quase insignificante. Mas naquele cenário, parecia um ato de rebeldia. Um dos soldados entrou de repente sem bater. Parou atrás de mim. Senti sua respiração pesada, carregada de desprezo. Já lo hiciste bastante, murmurou com um tom que parecia uma ameaça velada. Não queremos problemas. Eu o ignorei, ou pelo menos tentei. Ajustei a manta, chequei o pulso e registrei mentalmente suas condições, como sempre fazia. Pero mi corazón estaba inquieto. No sé si por miedo a ellos, o por miedo a mí misma, a la certeza creciente de que no daría un paso atrás aunque me costara algo que yo aún no sabía nombrar. El soldado polaco despertó unos segundos. Sus ojos se abrieron, vidriosos, perdidos en un cielo que no estaba allí. Murmuró algo más en su idioma. No entendí las palabras, pero entendí la emoción. Medo, gratidão e um pedido silencioso para que eu não o deixasse. E foi essa mirada tan humana, tan desesperadamente humana, la que encendió la chispa del odio en quienes nos observaban. Eu me virei e os vi. 4 soldados, parados na porta, observando cada gesto meu como se eu estivesse cometendo um ritual proibido. Eles não viam um soldado ferido. Eles não viam uma enfermeira tentando cumprir seu dever. Eles só viam uma mulher tocando um inimigo. E naquele olhar coletivo, percebi que eu já estava condenada, muito antes de qualquer julgamento oficial. Quando la noche caiu, o posto médico ficou ainda mais sombrio. O vento entrava pelas frestas, carregando cheiro de fumaça distante. De vez em quando, tiros ecoavam longe, lembrando-nos de que a morte rondava cada esquina. Eu caminhei até minha mesa, tentando escrever relatórios, mas minhas mãos tremiam demais, e no fundo, uma pergunta latejava. Será que fiz o certo? Ou apenas acelerei meu fim? Minutos depois, ouvi passos duros se aproximando. A porta se abriu com violência. "Você vem conosco", disse um dos soldados, sem permitir explicações. Seu rosto mostrava a sentença antes mesmo de ser pronunciada. Eu olhei pela última vez para o soldado polonês. Ele dormia, alheio ao destino que eu havia selado ao tentar salvá-lo. Então entendi. Naquela guerra, salvar uma vida poderia custar a minha. Quando me sacaron del puesto médico, el aire exterior me golpeó como una bofetada helada. El crepúsculo estaba descendiendo, pintando el cielo de un azul sucio, casi gris. O vento levantava poeira e pedaços de papel queimado, restos de alguma casa que já não existia. Eu caminhava em silêncio, escoltada por 3 soldados que não diziam uma palavra. Só o som das botas quebrava o mundo ao meu redor. O caminho até o centro do vilarejo era estreito, ladeado por muros quebrados e janelas vazias. Cada pedra parecia observar minha marcha silenciosa. Havia algo humilhante em ser tratada como uma criminosa antes mesmo de qualquer acusação formal. Eu tentava me convencer de que tudo se esclareceria, de que alguém entenderia que eu apenas cumprira meu dever. Mas a esperança soava frágil, como vidro prestes a se partir. Chegamos à antiga escola primária, agora convertida em posto de comando. As paredes, antes cobertas por desenhos infantis, exibiam mapas militares e ordens apressadas. Os soldados me empurraram para dentro, onde um oficial me aguardava. Ele não me pediu para sentar. Não perguntou meu nome. Apenas ergueu uma sobrancelha, como quem já sabe a história. Ou acredita que sabe.
Foi você quem socorreu o polaco? A pergunta veio seca, sem emoção. Eu respondi que sim, que ele estava morrendo, que eu sou enfermeira. Ele riu, um riso curto e desagradável. Você acha que isso importa em 1944? Eu queria dizer que sim. Queria gritar que uma vida é uma vida. Mas minha voz se perdeu. No fundo, eu já sabia que aquele não era um interrogatório. Era um ritual de condenação. O oficial anotou algo sem sequer olhar para mim. Seus dedos batiam rítmicos sobre a mesa, como se já estivesse entediado com minha existência. A senhora violou um protocolo claro. Ajudou um inimigo ferido. Isso configura colaboração. Collaboration. Essa palavra, tão comum na boca dos franceses naquele período, pesou sobre mim como uma sentença divina. Eu tentei explicar. Disse que ele estava inconsciente, que não representava perigo, que a vida humana não deveria ser negociada como suprimento escasso. Ele levantou a mão para me silenciar. Poupe seu fôlego, murmurou, inclinando-se para trás. As testemunhas já relataram. Eles viram como você tocou nele, e isso basta. A forma como ele pronunciou tocou carregava um veneno que eu nunca esquecerei. A porta se abriu novamente. Mais soldados entraram, como se eu fosse uma ameaça real, um perigo ambulante. O oficial assinou um papel, dobrou-o com precisão e o entregou a um deles. Levem-na. Será transferida para a detenção militar. O tribunal decidirá o resto, se sobrar tempo. Essas últimas palavras me atravessaram como um estilhaço. Se sobrar tempo. A guerra não esperava tribunais. Enquanto me escoltavam para fora, vi um grupo de civis ao longe. Mulheres, velhos, crianças. Seus rostos carregavam aquela mistura de alívio e rancor que se tornou comum durante a libertação da França. Quando me viram, ouvi os primeiros sussurros. Traîtresse. Vendida. Amiga do inimigo. Baixei o olhar. Não porque concordasse, mas porque sabia que explicar seria inútil. A guerra mata a razão antes de matar as pessoas. Me colocaram em um caminhão militar sem janelas. O cheiro de metal enferrujado misturava-se ao suor de quem havia estado ali antes de mim. O motor roncou. E enquanto o veículo começava sua marcha, eu senti uma estranha sensação de descolamento. Como se meu corpo estivesse ali, mas minha mente permanecesse no posto médico, ao lado do soldado que eu havia tentado salvar. Eu me perguntava se ele ainda respirava, se estaria sozinho, se alguém o veria como humano. A viagem parecia interminável. Cada solavanco era uma lembrança cruel de que eu já não pertencia a lugar nenhum. Não era mais vista como enfermeira, nem como francesa, nem como mulher. Era apenas um símbolo, um sinal de advertência. E enquanto o caminhão seguia pela estrada escura, compreendi que meu destino não estava sendo decidido pelo que fiz, mas pelo que ousaram acreditar sobre mim. Na guerra, às vezes, a verdade é o primeiro cadáver. A detenção militar ficava numa antiga granja tomada pelo exército. O caminhão parou diante do pátio e eu senti o cheiro de terra úmida misturado ao suor de homens exaustos. O sol já havia desaparecido, deixando apenas uma luz azulada que tornava tudo mais frio do que realmente era. Fui puxada para fora como se fosse um saco de farinha, não uma enfermeira, não uma mulher, não um ser humano. O interior da granja havia sido convertido em celas improvisadas, com grades tortas e paredes de pedra. O ar era pesado, carregado de mofo e de algo ainda mais sufocante. O medo dos que passaram por ali antes de mim. Fui empurrada para dentro de uma cela escura, onde a luz entrava apenas por uma pequena fresta no alto. O barulho da tranca ecoou como um veredicto. Sentei-me no chão frio, abraçando os joelhos, tentando controlar a respiração. Meus dedos ainda tremiam. Parte de mim lutava contra o absurdo da situação. Outra parte sabia que não adiantava resistir. Em tempos de guerra, a lógica é um luxo perdido. E eu, ao tentar salvar um homem, havia me tornado uma peça sacrificável no tabuleiro de alguém. Horas depois, não sei quantas, pois perdi a noção do tempo, ouvi passos aproximarem-se.
2 soldados abriram a porta, trazendo uma lamparina que recortava sombras estranhas nas paredes. Um deles carregava uma prancheta. O outro, um olhar que me atravessava como faca. Precisamos de informações, disse o da prancheta. Dizem que você falou com o polaco. Queremos saber o que ele disse. Eu me levantei devagar, os músculos doloridos pela posição desconfortável. Expliquei que ele mal podia respirar, que não havia diálogo, que eu apenas tentei estancar a hemorragia. Eles não gostaram da resposta. Mentira, rosnou o outro. Vocês sempre falam, sempre contam segredos. Mulheres assim se deixam convencer facilmente. O desprezo naquelas palavras me feriu mais do que qualquer golpe poderia. Eles insistiram por longos minutos, repetindo as mesmas perguntas, talvez esperando que minha resposta mudasse. Não mudou. Eu nada sabia além do que meus olhos viram. Um homem ferido, desesperado, sozinho. E quando perceberam que não arrancariam nada de mim, o interrogatório se transformou em algo ainda pior, um julgamento moral. Fui acusada de pecar contra a pátria, contra os franceses que estavam morrendo ao redor. Acusada de dar conforto a quem deveria ser deixado aos vermes. Você entende a gravidade? Perguntou o soldado com a prancheta. Eu não respondi. Ele se aproximou, a lamparina iluminando metade do seu rosto, o resto engolido pela sombra. Se não colaborar, podemos considerar sua atitude como traição agravada. Traição agravada. Aquelas 2 palavras pareciam carregar um peso impossível, como se pudessem selar o próprio ar ao meu redor. A porta se abriu novamente e outro oficial entrou. Ele parecia mais velho, mais cansado, talvez mais humano, mas seus olhos traziam a mesma dureza. Leu rapidamente o relatório improvisado e me observou em silêncio. Depois, respirou fundo, como quem está cansado de ver a mesma história repetida. Uma enfermeira deveria saber melhor, murmurou. A compaixão é perigosa nesta guerra. Eu quase ri. Não por desdém, mas pela ironia de ouvir aquilo em voz alta. O oficial ordenou que eu fosse devolvida à cela. Ao sair, ele disse algo que nunca esquecerei. Talvez você tenha esquecido, mas nós não esquecemos quem está do nosso lado. Era uma sentença, não uma advertência. Voltei para a escuridão da cela com o estômago apertado. Doía perceber que minha profissão, meu juramento, minha identidade, tinha sido transformada em crime. A noite caiu completamente, trazendo uma escuridão densa. Encostei a cabeça na parede fria e fechei os olhos, tentando buscar algum consolo. Só encontrei um pensamento repetitivo, sufocante. E se o soldado polonês morresse? E se ninguém cuidasse dele? E se minha tentativa de salvá-lo tivesse sido apenas uma pequena luz condenada a apagar-se antes de alcançar algum sentido? A guerra me havia roubado tudo, até a certeza do que era certo. A madrugada avançava lenta, arrastando-se como um animal ferido. O silêncio da detenção não era absoluto. Às vezes, ouvia tosses secas, passos distantes, portas rangendo, sons que denunciavam outras almas perdidas, outras histórias que também seriam apagadas. Eu permanecia sentada no chão, tentando encontrar algum sentido no que havia acontecido. Mas a guerra é mestra em arrancar significados, deixando apenas dor crua. Quando o primeiro fio de luz entrou pela fresta, percebi que não tinha dormido. Minhas mãos doíam de tanto apertar o diário improvisado que eu havia começado a escrever com pedaços de papel rasgados. Talvez fosse uma forma de me lembrar de quem eu era antes de tudo isso. Talvez fosse apenas medo de desaparecer sem deixar nada meu para trás. Talvez fosse minha única defesa. Horas depois, um soldado jovem apareceu, carregando uma caneca de água e um pedaço de pão duro. Ele não me olhou diretamente, como se tocar minha existência pudesse contaminá-lo, mas ao colocar os itens no chão, murmurou quase inaudível. Ouvi dizer que você tentou salvar o polaco. Era difícil dizer se havia reprovação ou curiosidade em sua voz. Talvez ambas. Eu o encarei, mas ele desviou o olhar rapidamente. Não devia ter feito isso, disse. Eles estão dizendo que o soldado morreu. Por um instante minha respiração falhou.
Morreu? Ele deu de ombros. É o que dizem. Não sei. E então saiu, fechando a porta como se quisesse impedir que suas palavras escapassem junto comigo. Fiquei imóvel, como se meu corpo tivesse sido esvaziado por dentro. A ideia de que ele pudesse estar morto me atravessou como uma faca lenta. Revivi cada segundo ao lado dele. O sangue quente saindo de seu peito, a forma como sua mão agarrou a minha, a súplica silenciosa em seus olhos. Se ele realmente havia morrido. Então, nenhuma das escolhas que fiz naquele dia importou. Nenhuma compaixão, nenhum gesto, nenhum risco. Nada. Mas depois de alguns minutos, algo dentro de mim se rebelou contra aquela conclusão. Não. Importava sim. Mesmo que tivesse durado pouco, mesmo que tivesse sido em vão, eu havia lhe oferecido algo que a guerra tentou apagar de todos nós: humanidade. Talvez ele tenha vivido minutos a mais. Talvez tenha respirado com menos dor. Talvez tenha sentido que não estava sozinho. E para mim, isso valia tudo. O tempo passou devagar. À tarde, fui tirada da cela novamente. Desta vez, não para interrogatório, mas para transferência. Colocaram algemas mais apertadas do que o necessário, como se quisessem garantir que eu sentisse cada segundo da minha queda. Fui levada para uma pequena sala onde um grupo de soldados conversava em voz baixa, lançando olhares curtos e carregados de julgamento. Um deles segurava um documento com meu nome escrito em letras tortas. Transferência para Tribunal Militar Provisório, lia o cabeçalho. Mas uma frase no rodapé capturou meu olhar e congelou meu sangue. Motivo: suspeita de colaboração afetiva com o inimigo. Colaboração afetiva. Aquele termo era uma sentença que não precisava de provas. Bastava a imaginação enviesada dos que desejavam me destruir. Depois de assinarem, sem sequer me consultar, fui levada para fora do galpão. O céu estava coberto por nuvens espessas, criando uma luz tão pálida que fazia tudo parecer um sonho cinzento. O caminhão já me esperava, motor ligado, como se o próprio destino tivesse pressa de me conduzir ao fim. Subi na carroceria com um estranhamento difícil de descrever. Eu parecia flutuar dentro da minha própria vida, como uma espectadora tardia. Enquanto o veículo se afastava, olhei pela última vez o campo onde eu havia curado tantos corpos, segurado tantas mãos, lutado contra a morte tantas vezes. Era irônico que, após tudo isso, meu fim não tivesse vindo do inimigo, mas dos meus. A estrada era longa, cinzenta, silenciosa. E enquanto seguíamos rumo ao desconhecido, uma certeza se formou dentro de mim como um sussurro final. A guerra não pune quem faz mal, pune quem ousa sentir. O caminhão seguiu por horas, sacudindo meu corpo a cada pedra da estrada. A certa altura perdi a noção da distância. Tudo o que restava era o balanço monótono e o frio que penetrava pelas frestas da carroceria. Eu observava a paisagem cinzenta através de pequenas rachaduras na madeira. Campos abandonados, casas queimadas, árvores mutiladas, um país inteiro carregando cicatrizes que ninguém ousava confessar. Quando finalmente paramos, já era noite. Fui puxada para fora quase tropeçando. À minha frente erguia-se um prédio baixo de muros gastos e janelas tapadas com tábuas. Um letreiro pendia torto com letras que mal se viam. Posto Militar de Justiça Temporária. Aquelas palavras carregavam um peso que me esmagou antes mesmo de entrar. Temporária. Na guerra, tudo provisório se torna eterno. Levaram-me para uma sala pequena, iluminada por uma vela presa numa garrafa. O cheiro de cera misturava-se ao odor úmido das paredes. Um homem vestindo o uniforme de oficial escrevia algo numa máquina de datilografia. Não levantou os olhos quando entrei. Nome, disse, como quem pergunta pela hora do almoço. Respondi. Ele apenas assentiu, continuando a digitar, cada tecla batendo como um martelo contra minha sentença. Acusação. Auxílio intencional a combatente inimigo. As palavras saíram de sua boca com a frieza de um relatório médico. Em seguida, acrescentou,
como quem coloca sal sobre uma ferida já aberta. Motivo agravante: conduta emocional imprópria com o referido combatente. Eu queria rir, ou gritar, ou quebrar a mesa. Nada saiu. Meu corpo parecia não me obedecer mais. É estranho descobrir que, quando tiram tudo de você, até sua voz abandona. O oficial finalmente me olhou e havia algo no seu olhar que não era crueldade. Era vazio. Um homem tão acostumado a destruir vidas no papel que já não sabia distinguir vítimas de culpados. Você tem algo a declarar? Eu respirei fundo. Sim, ele estava morrendo. Sou enfermeira. Essas foram minhas únicas palavras. O oficial não reagiu. Anotou algo, empurrou um papel para o lado e chamou 2 soldados. Cela número 3. A cela era ainda menor do que a anterior. As pedras frias pareciam absorver minha respiração. Havia um banco de madeira e nenhum cobertor. A porta se fechou com um estrondo que ecoou como um fim. Sentei-me, abraçando meu diário improvisado, aquele punhado de papéis que se tornara minha única prova de existência. Talvez fosse por isso que escrevia, para deixar um rastro, para que alguém um dia soubesse que eu não fui o monstro que pintaram. O tempo passou, ou talvez tenha parado. Não sei quanto fiquei ali. Horas, dias. Apenas sei que a luz da vela do corredor mudava de intensidade, como se respirasse. Às vezes ouvia gritos distantes, ordens bruscas, passos correndo. Outras vezes, apenas silêncio total, que era ainda mais terrível. A guerra cria 2 tipos de medo, o do som e o da falta dele. Em certo momento ouvi vozes ao lado de fora. Um nome foi mencionado. Eu o reconheci. Era o soldado polonês. Meu coração bateu forte. Pressionei a orelha contra a porta. Está fora de perigo, disse alguém em voz baixa. Mas não sabe quem o atendeu. Senti minhas pernas fraquejarem. Ele estava vivo, vivo. E, ao mesmo tempo, isso não mudava nada do que aconteceria comigo. A ironia da guerra é essa. Às vezes, sobreviver também se torna uma condenação. Toco na madeira da porta como se pudesse atravessá-la. Por um instante, permiti-me imaginar que ele descobriria a verdade, que talvez perguntaria por mim, que lembraria o toque da minha mão naquele campo de morte. Mas a fantasia se dissipou tão rápido quanto veio. Lá fora, eu era uma traidora. Aqui dentro, uma sombra esperando que alguém apagasse a luz que ainda restava em mim. E então, como um corte abrupto, ouvi passos firmes aproximando-se. A chave girou. 3 soldados apareceram na soleira. É hora, disse o da frente. Hora de quê? Não perguntaram, não explicaram, não precisavam. Eu sabia. Levantei-me devagar, sentindo o peso de cada osso. Segurei o diário contra o peito e, enquanto caminhava pelo corredor frio, compreendi que esta seria minha última noite. Minha última verdade. Minha última chance de deixar registrado que, na pior das guerras, eu escolhi salvar, e por isso fui condenada. Caminho pelo corredor como quem percorre o próprio corpo pela última vez. O frio não vem das paredes, mas de dentro, de um ponto que já não sei nomear. Os soldados não falam, não precisam. A noite lá fora é espessa, silenciosa, quase piedosa. Sei que estas são minhas últimas linhas. Se alguém encontrar este diário, peço apenas que o leia com olhos humanos, não com olhos de guerra. Não temo a morte. Temo o esquecimento. Esse lugar onde se enterram não apenas os mortos, mas também as verdades que incomodam. Salvei um homem. Não por afeto proibido, não por traição, mas porque sua vida pendia por um fio e eu jurei, antes de tudo, proteger a vida. A guerra me chama de criminosa. Talvez seja assim que este mundo sobreviva. Talvez precise condenar quem ainda sente. Se estas palavras forem tudo o que restar de mim, deixo nelas meu último pedido. Que alguém, em algum tempo distante deste horror, compreenda que meu gesto não foi deslealdade, mas esperança. Que salvar não pode ser pecado, que compaixão não é crime, e que, apesar do destino que me espera, eu partirei com a certeza de que,
Mesmo só por um instante, escolhi ser humana.